Colocar na sua conta, porque o gol foi do Maicon Aquino, que você colocou ali junto com o Neto. O torcedor até reclamou bastante, porque tinha tirado o Nicolas, e o Nicolas tinha participado do lance do primeiro gol. Muita gente reclamou de você, mas você teve a confiança, a perseverança de mantê-lo, de fazer essa troca. Então, é de fato, óbvio, o jogador fez o gol, mas essa vitória também tem muito do teu dedo ali por ter confiado em dois atacantes. Boa noite a todos. Não, eu acho que passou muito pelo apoio que o torcedor deu no segundo tempo para a equipe, né? Mesmo nesse momento de um resultado, de um revés da primeira etapa, a gente fez um jogo, começou bem e acabou tomando a virada no primeiro tempo. A gente ficou distante da bola, da marcação, do portador da bola, lento nesse quesito, e quando roubava a bola estava muito lento também para poder chegar. O adversário entendeu melhor esse momento, né? E como eu falei, a minha função é pensar o jogo. Então, a partir do momento que a gente tomou o segundo gol da virada, a providência foi de tirar o Nicolas, que vinha bem na partida, tanto é que eu fui não digo ousado. O torcedor entendeu que o Nicolas estava bem no jogo, né? Mas a minha função não é só entender que o atleta está bem ou não, é a questão das funções e daquele momento do jogo. A gente, dentro da marcação baixa do adversário, o melhor encaixe, e o Neto estava com dificuldades de poder transitar no meio dos dois zagueiros, né? A providência foi colocar um segundo atacante em cima dos dois zagueiros, para a gente ser um time mais pressionante, como foi na segunda etapa, já no final da primeira e principalmente no segundo tempo, num modelo que alternou 4-4-2, hora 4-2-4, com a necessidade de ser esse time mais ofensivo, mas o torcedor ele teve esse papel importante, né? Apoio no momento certo. A gente fez o gol de empate justamente nesse momento, e aí foi levando o jogo de uma forma sempre com muito perigo. Feliz pela vitória, feliz pela forma que o grupo respondeu o que a gente colocou no intervalo, até com cobranças um pouco mais fortes, mas a necessidade desse resultado, ela extrapola esse momento, né? O nosso momento ele não foi no intervalo de por favor, eu quero que faça isso, foi bem diferente, como tem que ser dentro do futebol, né? Mas feliz pelo desempenho da equipe, principalmente na segunda etapa, do ponto de vista do controle do jogo sem bola. E tentar enxergar o jogo sem bola é muito importante, e foi ele, com o apoio do torcedor, que nos deu a vitória. Você teve que, pelo que deu para observar durante essa leitura do primeiro tempo, dissolver praticamente dois atletas do setor de meio, botar mais um avançado e dar uma marcação especial ali no setor de meio, com a entrada do Eduardo Moura e a presença do Renilson ali fazendo a cabeça da área. Qual a precisão disso aí, Luizinho, no decorrer da partida? Não, assim, foi fundamental a mexida para a gente crescer e ser um time dominante no jogo. O Tombense, depois que a gente fez o primeiro jogo, e até pela necessidade do resultado, ele vai sair para o jogo e começou a gostar e nos envolver. Então, é óbvio que eu não queria tomar providências com resultado negativo, né? Enfim, mas uma vitória desse porte, do tamanho e da forma que ela foi, também mostra, mostra a força do elenco. Nos últimos 8 jogos, a gente só teve uma derrota contra o Ipiranga. O momento ele não é tão ruim assim, apesar de a gente se encontrar na zona de rebaixamento, né? A gente vinha criando e pelo menos 2, 3 jogos que a gente empatou nessa sequência, a gente merecia a vitória. E um jogo, o gol do ABC de pênalti, hoje seria totalmente diferente a configuração do jogo, né? Então, tem que ser frio nesse momento. Até falei para eles, a decisão que eu tomei de vir para voltar para Confiança, que é o primeiro clube que eu venho trabalhar pelo segundo momento, porque acredito muito no que eu vi da torcida, do clube, né? Acredito muito
no planejamento que eu fiz um planejamento para poder subir para a Série B. Só que eu fiz dentro do Caxias. Então, o Caxias, que hoje transita na primeira colocação, que eu e o Xande, desde outubro, a gente trabalhou muito para poder montar, literalmente, e prever, né, o que poderia acontecer dentro do campeonato. E a gente tomar a decisão de vir para cá é porque eu também acredito no elenco, na torcida, enfim, a gente precisava muito se curar dentro do campeonato, da forma que foi. Eu acho que o jogo te traz isso, um alento, uma calmaria nesse primeiro momento, né, para a gente poder descansar a cabeça amanhã, né, e construir um jogo muito importante. Dentro da matemática, né, de repente 19 pontos ou 20 se escapa do rebaixamento, e é o nosso objetivo bem claro, e tracei isso com os atletas. A gente tem mais 3 jogos em casa com a possibilidade de ir a 22 pontos, né? Então, trabalhar em cima disso, mas também entender o campeonato. Todos os jogos que a gente tem na nossa casa são importantes, né? De antemão, já vou até convocar o torcedor, né? Trabalhar juntos para a gente, como eu vi hoje, foi fundamental para a gente poder chegar a alcançar esse número, né? De brigar por 22 pontos. E a gente vai ter 3 confrontos fora, direto pelo G8. Então, de ter esse entendimento, claro que a busca é fugir do rebaixamento, mas a gente vai entrar numa semana também importante agora, procurar fazer uma boa semana de trabalho para poder voltar no próximo jogo a vencer. Luizinho, o futebol é engraçado, né? Geralmente você vai do fundo do poço ao céu em poucos minutos, e hoje foi isso. Você foi criticado, chamado de burro pela torcida na substituição, no intervalo você saiu sendo criticado pelo torcedor, e no final foi aplaudido. Queria que você comentasse como você se sente toda essa reação de momentos em um jogo, e também sobre o Maicon Aquino. Foi uma indicação do Luizinho Vieira, já que ele atuava lá no Rio Grande do Sul, do estado que você conhece bem. Cara, assim, o torcedor, ele é emoção pura, vai vir sempre com a mesma intenção do que nós, de vencer, né? Ninguém quer perder o emprego, nem eu. Ninguém quer perder o emprego. Mas assim, a gente tem que ser um pouquinho mais frio, né? Pensar o futebol um pouquinho fora da emoção. Literalmente a troca do Nicolas é isso. E eu falei isso agora, no momento da oração, que é um jogador que não estava mal no jogo, mas a gente precisava mudar a estrutura do time. Então, são decisões difíceis como técnico. O intervalo hoje foi mais um pai dando uma dura no filho, para poder eles entender o momento e reagir, né? E o que me acalenta também é que a resposta foi altamente positiva, né? Então, mostra que a linha a gente vem produzindo para poder estar numa posição diferente, né? Até vou entrar um pouquinho nos números, né? Até antes desse jogo a gente teve 32 finalizações e fez 9 gols nesse recorte. Após as 3 derrotas da minha chegada, a linha que a gente traçou, né? Em relação friamente aos números, né? E tomou 4 só, né? Com 2 hoje são 6, 9 com 3 hoje, são 12 gols nesse recorte em 8 jogos. Então a gente vem produzindo números que possam nos colocar numa condição bem diferente. Então, é isso que a gente tem que se entender dentro do campeonato. O torcedor sempre vai cobrar, ele tem sócio, paga e vive a sua emoção. Eu entendo, eu sei que eu não sou burro, que eu estou trabalhando muito para poder dar alegria ao torcedor. A minha esposa chegou semana passada, queria muito vencer o jogo, para poder ter um final de semana tranquilo, né? Enfim, eu acho que o momento de tomar as decisões foram importantes. O torcedor fez o papel dele, né? E o mais importante é que a gente saiu dessa degola, né? Isso traz um ímpeto melhor para poder trabalhar, as coisas ficam um pouco mais leves, né? Todo mundo gosta de um elogio, de um momento melhor, e provavelmente você vai produzir mais também. Então, a gente viu isso com o ABC, né? Conseguiu 3 resultados positivos,
E ontem tomou um gol no final que já estava na 9ª colocação. Então está muito próximo. Quem conseguir fazer uma boa arrancada aí vai brigar para poder classificar. Professor, gostaria de saber do senhor o seguinte: o Confiança, ele perdeu um lateral direito e vieram 4 contratações e nenhuma do lateral direito. Tá para vir um lateral direito para substituir Valdir Júnior? Bom, a gente está atento ao mercado. O que acontece? Tem que se entender que a necessidade também de se reforçar no ataque, como a gente fez, né? Tá chegando mais um atacante também amanhã, mas a gente também tem que se entender na questão financeira, né? Para poder se articular. Então, com calma a gente vai estudando, vai analisando, né? E junto com a diretoria a gente chegar num consenso para poder se reforçar aí nessa reta final.